Jesus poderia fazer e fez pela filha dele o que ele precisava. E eu quero destacar que todo pai jamais deve desistir da sua família. Pode estar vivendo o maior desafio, mas se ele se enquadrar como Jairo está representado aqui para nós, os resultados serão maravilhosos. Por isso que agradecemos a Deus pelos nossos pais, por aqueles que professam a fé, por aqueles que também ainda não estão inseridos no nosso contexto de fé. Mas visualizamos nos nossos pais a decisão de lutar em todo tempo, em todo momento, seja pelo conselho, seja pelo apoio, seja pelo abraço, expresse-se pelo sorriso ou pela lágrima. Pais com as características de Jairo irão ao lugar e a pessoa que vai lhe trazer um resultado para a sua família. Jairo percebe que somente Jesus, naquele momento, pode trazer solução para a sua filha. Irmãos, esta é uma característica de todo pai verdadeiro. Ele não se exime das suas responsabilidades. Ele não se esconde diante das dificuldades. Ele conhece e reconhece os momentos de tempestades. Mas ele é um pai que decide lutar pela verdade, para que tudo na sua vida e na sua família dê certo. Olhando para Jairo, nos apercebemos de grandiosas lições, porque há uma decisão, há uma motivação, e há um alcance de Deus para a vida desta família. Ele vai até Jesus. Irmãos, muitas vezes os pais são considerados como super-homens. Muitas vezes os pais ou o pai é aquele que não esboça nem expressa a sua lágrima, mas ele carrega no seu psique, no seu coração, no seu corpo, na sua alma, grandes aflições, porque ele sabe, quem é pai sabe o que é cuidar de uma família, o que é cuidar de um filho, o que é manter um filho, o que é ajudar um filho, o que é carregar um filho, o que é suster um filho. E muitas vezes ele é até confundido pela sua decisão de trazer a solução para a sua casa. Vejam que quando ele interpela Jesus diante de uma situação que acontece, pois alguém chega, as pessoas chegam da casa dele dizendo: não incomodes mais o mestre, porque a sua filha está morta. Irmãos, muitas vezes o pai é aquele que sai ao campo, que vai ao trabalho, que sai em busca do resultado, mas muitas vezes ele encontra a porta fechada. Muitas vezes ele é zombado, ele é humilhado, ele é escarnecido. Só Deus sabe as agruras de alma do coração de um pai. E se há uma máxima para uma mãe,
também é uma máxima para um pai. Porque talvez ele não expresse esta lágrima, ele não demonstre esse sentimento de cansaço, mas ele é surpreendido pelo Senhor, porque quem sabe o que passa no coração de cada pai é Jesus. E quando ele foi interpelado por essas expressões, dizendo que a sua filha já estava morta, você pode depois examinar o capítulo 5 e vai entender o que eu estou dizendo. Jesus olhou para ele e disse: não temas, creia tão somente. Que bom, irmãos, é saber que Deus tem conselhos para os filhos. Que bom é saber que Deus tem uma palavra animadora para as mães. Mas também que bom saber que Deus tem uma palavra para os pais. Os pais que muitas vezes olham pelo retrovisor e muitas vezes está olhando para frente, mas muitas vezes ao olhar pelo retrovisor, vê quantas coisas se passaram e quantas outras se precisam fazer, e no meio de tudo isto, às vezes, bate aquele sentimento. Mas Jesus está dizendo esta noite: não temas, creia tão somente, porque a decisão de fé de um pai pode mudar completamente o curso de uma vida. Sabe, irmãos, as aflições, as dificuldades, os problemas estão também em volta, em torno de um pai. Muitas vezes, esse que está do seu lado, esse que não pôde vir agora à noite, como por exemplo o meu, tem quase 15 anos que eu não dou um abraço nele, devido à vida dele correndo de um lado para o outro. Mas eu quero te dizer, que esse pai que está aí do seu lado, é um homem que enfrenta muitas dores, muitas batalhas, mas também é um homem que não desiste. Irmão, pai, que bom que você não desistiu e não há de desistir. Que bom que você tem lutado pela sua família. Que Deus faça valer todas as palavras liberadas sobre a sua vida, pai. Que o Senhor Jesus te sustenha com o braço forte. Que você a cada dia possa ser mais e mais na presença do Senhor, ajudando os teus filhos e a ti mesmo. E vocês sabem como terminam a história de Jairo. E eu fiquei pensando esta noite, o texto poderia dar ênfase a qualquer outra coisa, mas o texto dá ênfase à filha de Jairo. A filha de Jairo. A filha de Jairo. A filha de Jairo. Irmãos, isto é valioso demais. Porque desde o começo, em que se percebe um cenário de doença, de morte, desde o começo em que se percebe que as pessoas até mesmo disseram para ele: não, a sua filha já está morta, nós conhecemos isto, ele não desistiu. Mas quando chegou em casa com Jesus, juntamente com a sua esposa, mais 3 discípulos, Jesus liberou uma palavra para aquela menina: Talita Komi, que traduzido é: menina, eu te ordeno,
levanta-te. Que as bênçãos de Deus alcance todos os pais. Cadê os pais? Levante as duas mãos aqui, porque para receber as coisas de Deus tem que ser com as duas mãos. Segure lá em cima. Que a bênção do Senhor, que a saúde, que a prosperidade, que o trabalho, que a felicidade, que o domínio, que o controle, que aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, a cada dia, faça o Senhor prosperar e crescer continuamente. Que Deus te abençoe, agora e sempre. Quem pode dar glória para o nome do Senhor Jesus? Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos ouvir agora